parado abaixo nos trilhos. Disse que achava que começaria o conflito, desde que eles se recusaram a ir em reconhecimento. Mas parece que sua saída do grupo foi um alívio. E ele é um cara engraçado, não muito de um líder. E as janelas de notificação do sistema, que apareceu do nada, notificou-o de que sua compreensão do personagem melhorou e atingiu um certo nível. Após o qual Doc entrou em seus pensamentos. E pensei que agora estava claro. E a compreensão do personagem foi crescendo. E começou a se lembrar de Kim, que estava ansioso com um sorriso presunçoso, com olhos cheios de raiva. E ele pensou que ganharia favor ou confiança. E aí, ele só lembrou que os eventos que aconteceram. Ueno ficou em cima da doca, na plataforma com um olhar presunçoso. E ele pensou que iria com precisão. Adivinhe a intenção após a qual ele percebeu que se essas condições fossem atendidas o sorriu amplamente e com um olhar malicioso. Estreitando um pouco os olhos, olhou para a frente. Enquanto Doc pensava que mesmo agora ele estava olhando, seu entendimento foi suficiente para ler sentimentos e pensamentos como um livro aberto. E a janela de notificação do sistema, notificado de que o personagem era não confia. E o continuou a ficar no mesmo lugar, na plataforma, em cima dos amigos do Doc com um olhar presunçoso, segurando as mãos atrás das costas. E disse que já que eles estavam indo para lá, talvez eles levariam um dos membros do grupo com eles. E Doc parado nos trilhos com seus amigos. Pensei que ele pensou que não poderia simplesmente deixá-los ir. O túnel do metrô era muito longo. E no final, na curva, uma luz branca brilhante podia ser vista enquanto vários cadáveres jaziam nos trilhos. E eu disse que eles também querem obter algumas informações sobre os túneis. Tom ficou muito assustado com o que viu. Annie estremeceu de surpresa. Cerrou os dentes e gritou alto. Nos trilhos da ferrovia que estavam todos cobertos de sangue, havia vários membros de pessoas mortas, braços e pernas, e ele gritou que eram cadáveres. Kong, que estava parado no mesmo lugar, de repente gritou virando-se para Sam. E disse que era perigoso aqui. E, portanto, ela deve pegar a mão dele, ela parada ao lado dele. Disse que parecia-lhe que ele tinha mais medo dela. Ele disse não enquanto todos os outros amigos do Doc, parado na frente deles, assisti com grande surpresa. Santo andou atrás e brilhou uma lanterna para a frente. Ian a segurou pelos ombros, com um olhar assustado caminhando para a frente. E Ryan virou a cabeça para o lado. Com grande surpresa, disse que pode haver problemas com ele. Aqueles que estão ao lado dele expressam seus rostos arrogância e calma, dizendo que não faz mal ou bem. E você só precisa ignorá-lo. Após o qual ele se virou bruscamente para Von e perguntou se tudo ficaria bem com ela. E disse que ainda não havia se recuperado. E Von virou a cabeça um pouco para o lado. Olhou para a frente com um olhar sério. E abrindo a boca levemente, disse que ela é normal. E é melhor se preocupar com a criança. Gil caminhou ao lado dele com a lanterna acesa, olhando para a frente com uma expressão calma no rosto. Enquanto um disse que seria muito perigoso lá em cima. E eles não continuariam andando.
E em respondendo a ela disse que na verdade ele estava falando sobre essas duas coisas. E talvez é melhor mandar a criança e as meninas de volta antes que seja tarde demais. Ficou muito zangado com o que ouviu e virou a cabeça para o lado, abrindo bem a boca com a satisfação. Ela disse que talvez ela não fosse tão boa quanto ele, mas ela ainda sabia lutar. Ela tinha praticado kendo no passado. E em olhando para ela com um olhar confuso, um pouco assustado, ele disse que... Mas enquanto Doc, andando à frente de todos com um olhar confiante, ele disse que os dois se esqueceram de algo. O túnel do metrô estava muito escuro. Você pode ver por muito tempo colunas enormes apoiando o teto na lateral. E do outro lado, e Doc disse que há alguns dias, o mundo com o qual ele estava familiarizado mudou. E o fato de que mulheres e crianças são vulneráveis agora nada mais é do que um preconceito estúpido. Todos são capazes de aumentar as características e se tornar forte imediatamente após isso. Eles pararam no lugar e dobraram voltando. Virou-se para Geon e disse para mostrar-lhe tudo. E ele imediatamente assentiu em resposta, aprovando essa ideia, enquanto Wen-Hyan, virando bruscamente em sua direção com um olhar em branco, olhou para frente imediatamente após isso. Gil agachou-se e colocou as duas mãos no chão, após o qual, com os dedos tocando, ele convocou um pequeno fio de brilho branco, com partículas ao seu redor. Gil continuou a usar sua habilidade e enviou sua convocação. Fio branco cercado por pequenas partículas para frente através do túnel acima dos trilhos do trem, enquanto os outros simplesmente ficaram parados e assistiram. Este mesmo tópico, de repente iluminando tudo em seu caminho, voou até uma pequena barata com bigodes longos. Os outros não entenderam o que era e disse que era uma barata. Gil continuou na mesma posição e levantando ligeiramente a cabeça, abrindo a boca com uma expressão calma no rosto. Disse que seu atributo é um colecionador de insetos. E graças a ele, ele pode fazer um pouco com os Beatles de John. Eles dizem que não há ninguém à frente, mas 100 metros é seguro. E a janela de notificação do sistema, notificado de que ele havia ativado a habilidade de contato silencioso, enquanto todos os outros no grupo estavam muito surpreso com o que aconteceu. Depois do qual ele subiu um pouco, virou a cabeça para o lado, enquanto a barata estava fugindo dele, e disse que agradeceu por sua preocupação. Mas ele não estava indo com eles para ser um fardo. Ivan, que estava parado bem na frente dele com confusão. Ela disse ok, Ivan. Atrás de todos com uma expressão cheio de insatisfação e desprezo. Disse que, a propósito, parece que não existem apenas corpos humanos aqui. E tem tudo aqui. O cheiro nojento de sangue. Enquanto Doc está em seu lugar. Acariciar a cabeça de Geon, que se levantou e tirou o pó de suas mãos e areia, continuando a brilhar para frente com uma lanterna, segurando-o em uma mão. Inclinou a cabeça um pouco e olhou para baixo, dizendo que estava muito escuro aqui e nada podia ser visto. Com um movimento lento da mão, estendendo um dedo para frente,
Alguém tocou a parede preta derramando poeira dela. Imediatamente após isso, uma janela de notificação do sistema apareceu com um alto som tocando na frente de todos os amigos do Doc, que estavam no túnel do metrô, notificando-os de que um novo cenário adicional foi recebido. E todos ficaram muito surpresos com isso. Depois do qual, a janela de notificação do sistema mudou para outra. E notificado sobre um cenário adicional. Para obter alimentos, suas condições, enquanto Doc e sua equipe estavam nos trilhos, bem na frente de um grande número de monstros mortos, com espinhos nas costas. E Connie estava muito assustado e gritou que era um monstro Ben, que estava parado na borda. Perguntou com um olhar sério quem fez isso com eles. E todos os outros continuaram a assistir silenciosamente os cadáveres de monstros que estavam bem na frente dele, enquanto Doc raciocina que estes eram a 9ª classe, tipo subterrâneo de ratos da terra, caçadores acima do solo movendo-se em pacotes através, voando pelo túnel, e busca persistente por presas. Doc inclinou a cabeça um pouco para frente e olhou para frente com um olhar sério, não expressando nenhuma emoção, pensando que o único que poderia fazer isso era, claro, Junho. Raciocínio que havia enormes multidões desses monstros entre as estações, então mova-se por aqui. Perigoso eu sou. Com um olhar surpreso e incompreensível, virou-se para o Doc e perguntou se eles pudessem terminar o cenário com a ajuda desses monstros. E ele se ajoelhou, abaixando seu bastão de metal no chão. Olhou para frente, dizendo que não. Disse que eles tiveram que se caçar. Então não funcionaria. Os membros restantes do grupo atrás. Disse que isso seria problemático. E como até cozinhá-los? E se apenas fritá-los seria suficiente? Imediatamente após isso, Doc virou bruscamente a cabeça para o lado. E com um olhar sério e calmo, virou para dizendo que ela disse que era boa em Kendon. E ela, parada por perto, inclinou-se um pouco para frente. Levantou os olhos e, sorrindo um pouco, arranhou a parte de trás da cabeça desajeitadamente. Disse que ela não era muito boa. O osso enorme, devido aos seus vários compartimentos, parecia mais a espinha de um monstro, como se estivesse pendurado no ar 5 do esquadrão do Doc. Recebeu armas dos convidados em suas mãos. E cada um olhou para o seu com surpresa. E vão segurando uma lâmina na mão. E tocando sua lâmina com a outra. Disse com um sorriso assustado, que era como se tivessem voltado repentinamente para a pedra. Idade. Doc imediatamente disse que para usá-los de forma mais eficaz, seria bom afiá-los. Então você precisa procurar pedras nas proximidades que você pode afiar o osso. E neste momento, 3 janelas de notificação do sistema aparecem, que notificou que eles conseguiram fazer armas caseiras e várias constelações. Estavam interessados no lado primitivo da humanidade. E eles o patrocinaram na quantidade de 100 moedas. Doc começou a discutir que foi tudo graças ao fato de que os métodos de sobrevivência descrever em detalhes lutas com monstros e Sam, que estava de lado, virou-se para Doc com uma expressão de surpresa em seu rosto e disse que esta era uma arma caseira.
embora parecesse bastante primitivo. Mas foi feito bem e Doc, bem na frente de todos, cercado por um grande número de janelas do sistema. Virando a cabeça um pouco para o lado com um olhar tímido, perguntou se todos aqui tinham moedas. Após o qual ele acrescentou abruptamente que, se possível, eles deveriam deixar 100 moedas para pagar o imposto sobre a vida e investir o resto em força, resistência e agilidade, e isso vai soar cruel. Mas ele não espera que todos sobrevivam, por mais menos que eles devam tentar. E as mulheres e a criança sacudem bruscamente, olhando em sua direção, e foram grandemente surpreso e estupefato com o que ouviram. Uma pata enorme com garras longas fez o seu caminho ao longo dos trilhos da ferrovia, quebrando tudo ao redor e deixando para trás uma enorme quantidade de pedras quebradas. Vários monstros jacarés enormes, com grandes presas e garras enormes, agulhas nas costas, continuou a avançar rapidamente ao longo dos trilhos, brilhando com uma luz verde fraca, e rosnou. E ele disse que estava pedindo por eles. E na janela de notificação, o sistema prometeu que iniciaria recebendo comida cenário. Ian estava muito tenso e cerrou os dentes com isso, balançando sua arma de parede para o lado, enquanto vários pedaços de pedras flutuavam. Ele balançou bruscamente sua verdadeira arma, segurando-o em duas mãos firmemente cerradas. Empalou o monstro nele e o levantou, borrifando sangue ao redor e expressando seu espírito de luta com sua expressão facial. Vários outros crocodilos mutantes grandes, com a boca bem aberta, moveu-se ao longo dos trilhos com um rugido alto, deixando para trás uma enorme quantidade de pedras. Então incline-se bruscamente para baixo com um olhar e esquive-se. Os monstros explodem, enquanto muitos fragmentos de pedras continuam a voar. E com um movimento agudo de sua lâmina, ela se virou para o lado, olhando ameaçadoramente para o lado. Eu cortaria o corpo de seu inimigo, enchendo tudo ao redor com sangue. Então matou um de seus oponentes e encostou toda a lâmina no chão, virando-se para o lado alto, gritando que ela tinha perdido e o outro monstro jacaré passando por ela, continuando a levantar uma grande quantidade de fragmentos de pedras no ar. Correu para a frente com a boca aberta, Gil levantando sua massa improvisada do esqueleto do monstro o mais alto possível. Segurou-o firmemente com as duas mãos e se preparou para atacar. Após o qual, com um movimento brusco de sua mão, usando uma nova arma com um rosto cheio de autoconfiança, ele abaixou e atingiu o jacaré e o atordoou, batendo no chão. Imediatamente depois disso, uma lâmina perfurou suas costas com grande velocidade. Perfurando a pele, foi Sam quem enfiou sua lâmina no corpo do monstro e encostou uma perna em seu cadáver, respirando pesadamente com um movimento hábil da lâmina. O corpo do monstro foi cortado em duas metades. E tudo ao redor estava manchado com uma grande quantidade de sangue. Doc ficou no lugar, segurando uma vara de metal ensanguentada em uma de suas mãos e voltando com um olhar confiante. Ele pensou que eles estavam lutando, após o qual continuando a estar no mesmo lugar.
Ele disse que era melhor do que ele pensava. E seus companheiros, preparando suas armas para a batalha subsequente. Virou para o lado. Yvonne correu para a frente com um olhar assustado, segurando uma lâmina em uma mão e perguntou: "Eles estão bem?" Depois do qual ela correu mais perto e, balançando a cabeça um pouco, abaixou e ficou muito surpreso, dizendo quantos deles ele matou, e atracado em pé ao lado dela, com uma expressão séria no rosto. Olhando para baixo, disse que para Wayne. Virando em sua direção, olhou para frente com um olhar confiante, sua boca ligeiramente aberta, dizendo que ela só tinha matado 2. E Ian, parado atrás dela, estava segurando uma arma, feito do osso de um monstro em sua mão, todo coberto de sangue e com um estúpido, com uma expressão presunçosa no rosto. Ele disse que tinha matado 3. E Doc, ouvindo isso, ficou muito surpreso e expressou inveja em seu rosto, pensando que ele tinha matado 3. E continuou a ficar no mesmo lugar, segurando uma arma feita de ossos de monstro em sua mão, virando a cabeça para o lado, sorrindo amplamente. E Doc pensou que, embora ele não tenha usado todas as suas forças, a diferença era apenas um monstro. E ainda assim ele gastou muitas moedas, enquanto uma janela de notificação do sistema, com características e informações sobre High-End, apareceu bem na frente dele. A janela de estatísticas do personagem continuou a pairar no ar. E Doc pensou que era um conjunto inicial, e começou a raciocinar que era um ilimitado suprimento de moedas que a encarnação poderia usar, até exceder a média geral do nível 10. Olá! Continuou a se comunicar com Van com um olhar alegre. E Doc, parado na frente deles com o rosto cheio de Andy. Pensei que é por isso que ele é tão forte. E parece que o mestre realmente gosta dele. Cansei e comecei a raciocinar que o plus deste conjunto, que imediatamente após o recebimento, aumenta todas as características em um nível. E esta é uma aquisição lucrativa para um iniciante, permitindo, além de todos os itens acima, para também aprender a habilidade de usar uma arma. Sam se inclinou um pouco, coçando a bochecha, e segurou uma arma feita de um osso de monstro em sua mão, olhando para o cadáver de um jacaré, e perguntou como cozinhá-los, e disseram que não podiam comê-los assim. E Doc, que a estava observando, disse que ela estava certa e deve haver uma maneira. Doc estava no mesmo lugar, com um rosto que não entendia o que estava acontecendo. E os outros voltaram em sua direção, com olhares cheios de suspeita, e simplesmente permaneceu em silêncio. Após o qual o Doc olhou para cima e, muito assustado, pensei que ele tinha dito isso com muita confiança. E Ian, ao mesmo tempo, disse que estava pedindo perdão. E ele estava querendo pedir há muito tempo. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, segurando uma vara de metal na mão, enquanto o outro ficou bem na frente dele. E Ian, segurando uma arma feita de ossos de monstro na mão. O outro apontou para a frente, estendendo um pouco e com um olhar em branco. Virou-se para o Doc e disse que ele aparentemente sabia algo sobre o que estava acontecendo. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com a cabeça um pouco baixa,
e com um olhar confuso. Ele pensou que poderia declarar descaradamente que isso era um palpite ou uma mentira, como Junho teria feito, mas do ponto de vista do leitor, seria melhor e no momento da notificação, o sistema, notificado de que a constelação do oculto, Squarter estava impaciente para descobrir o que lhe diria. Várias constelações estavam antecipando sua resposta. Connie estremeceu de medo e começou a gritar alto. Quando o monstro mordeu na perna, e os outros imediatamente voltou quando viu isso. E ficaram muito surpresos, e Doc continuou a raciocinar que ele entraria em uma situação onde ele não teria que responder. O enorme monstro jacaré, com a ajuda de sua boca poderosa, pegou Con pela perna e começou a arrastá-lo. E ele colocou a mão para a frente e continuou a gritar alto. E pediu para salvá-lo da notificação. Janela do sistema notificou que a constelação do esquema oculto estava acenando com a cabeça aceitando sua escolha. No mesmo momento, com grande velocidade, com medo em seu rosto, Senator estendeu sua arma óssea para a frente e disse a ele para pegá-lo imediatamente depois disso. Ele agarrou o osso e um enorme jacaré-monstro arrastou os dois mais ao longo dos trilhos. E eles gritaram e Hayden estendeu a mão para a frente, chamando Sam. A janela de notificação do sistema notificou que a constelação do prisioneiro do Guerry Hop ficou indignado com um resultado tão óbvio, após o qual, com um som alto, os dois pareciam ser arrastados para o subsolo em grande velocidade, e apenas uma perna permaneceu visível. Ian continuou a esticar a mão para a frente, muito assustado com o que tinha acontecido, e simplesmente permaneceu em silêncio. E aquele que ficou ao lado colocou a mão na testa, percebendo o absurdo da situação atual. Segurou no cinto e disse que estava falando sério. Então ela sabia disso deste homem. Haverá apenas problemas. Vão olhando para o enorme buraco na estrada. Perguntou ao Doc que ele achava que era definitivamente uma boa ideia deixar os dois irem. O Ian ficou surpreso e olhou para baixo. E então perguntou que ele ia levar apenas Keon com ele. Doc se virou e disse que apenas sua habilidade iria ajudá-lo a alcançar essas criaturas. Olhando para Ryan e o indignado, ele disse que o jovem Ryan também não estava bem. Então deixe-os cuidar dela. Galinha desviou o olhar. Ele viu uma mancha preta no pescoço de Von. E então, estendendo a mão, ele disse que lhe disseram que eles dariam um sinal. Se algo aconteceu, então deixe-os esperar. Von dobrando as mãos, respondeu que ela se sentia bem. Jill segurou a mão do Doc e disse que eles deveriam ir aqui. Um fio brilhante veio da arma de Jill. E ele disse que queria perguntar algo. E naquele momento Doc pensou que, se não fosse pela habilidade e meu contato, ele provavelmente teria que gastar as moedas novamente. Jill abriu a boca e olhando para a frente, perguntou se o Doc fez isso de propósito. Então Doc, olhando para a frente intrigado, perguntou o que Jill deu alguns passos à frente e disse que, quando o monstro pegou no Nuyagashi, ele deliberadamente os deixou fugir. Jill lembrou daquele momento.
Ele disse que então olhou para o Doc em seu rosto. Porque ele fez isso, Doc sorriu. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que a constelação do sistema do bem absoluto estava escurecendo de sua crueldade. Doc se perguntou por que ele deveria olhar para ele em tal situação. Gil se virou. O protagonista pensando que Gil é inteligente. Então você não deve esconder a verdade dele. Ele disse que é tudo por causa dos hábitos dos ratos. Eles esgueiram suas presas para o covil e reservam. Doc lembrou do momento em que seus camaradas foram arrastados. Ele disse que às vezes há coisas excepcionalmente valiosas ou objetos lá, mas chegar lá é muito difícil. Porque a única maneira é através dos túneis cavado por essas criaturas. Ele previu o que aconteceria com Con. Mas não pensei que Sam iria segui-lo. Gil, com os olhos bem abertos, foi surpreendido. E então perguntou o que significava que seu objetivo era objetos. Doc respondeu que era assim e ele ficou desapontado. Gil respondeu não ele. Olhando para o protagonista, acrescentou que ele era um péssimo mentiroso. Se você fosse tal pessoa, então ele não o teria salvado no metrô. Gil apertou os dedos do Doc. E então disse que acreditava nele. Doc, olhando para a frente com surpresa, permaneceu em silêncio. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que várias constelações tocaram. Estavam prontos para começar a chorar. Ele foi patrocinado no valor de 200 moedas. O protagonista, olhando na frente dele, se perguntou: o que o faz confiar tanto nele? Ele sabe raciocinar muito maturamente. Mas ainda é uma criança. Gil o arrastou junto, dizendo que eles estavam quase lá. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc, que algumas constelações estavam prendendo a respiração. E ele pensou que estava dizendo isso porque o menino na frente dele não entende totalmente. Quantos adultos vis existem neste mundo? Pronto para aproveitar sua maturidade precoce. De repente, Gil parou e ligou para o Doc. Doc olhou para a frente com medo. E então Gil perguntou que ele era um ser celestial. Por acaso, ou talvez ele fosse o personagem principal. Doc achou que Gil foi realmente mais profético do que ele pensava. O protagonista abaixou a cabeça e disse, pensando no que ele sabia, já que ele estava perguntando sobre tal coisa. Disse que ele não era um deus ou um herói. Pelo contrário, ele sempre invejou os protagonistas. Uma aura azul apareceu na frente deles. E aí o Gil falou que afinal, Doc sabe muito sobre este mundo. Ele respondeu que não negaria. Gil colocou sua arma na frente dele. E então disse que neste caso, depois de todos os cenários, você seria capaz de fazer um desejo. Lidar estava tremendo de medo. Ele disse que geralmente no final de tais histórias há uma recompensa. Doc lembrou do cara com um olhar louco. Ele pensou que todas as pessoas se adaptam ao novo mundo. Tente fazer do jeito deles. Alguns por loucura. Então ele se lembrou de seus camaradas. E pensei que alguém estava fora da fantasia. Doc imaginou Gil em sua cabeça. E pensei que em algum lugar de otimismo infundado, Doc colocou a mão no ombro de Elijah e disse que ele poderia então. Ele pensou que é bom que este lugar esteja envolto em escuridão. Então Gil não verá a expressão em seu rosto. Então o protagonista deu alguns passos na frente dele
E pensei que ele nem precisa ser um canalha. Ele é um adulto sorrateiro por esse motivo sozinho. Jill e Doc entraram na escuridão, através do túnel, e depois Doc pensou sobre o que ele escolheu para salvar a criança. De repente, um baú roxo apareceu na frente deles, seguido por uma mensagem do sistema que o cenário adicional foi atualizado. Olhando para o grande peito roxo com inscrições, Jill ficou surpreso. Então, uma mensagem do sistema apareceu que eles entraram no tesouro dos ratos da terra. Doc agachou-se e depois cobriu a família de Gion, dizendo que os tesouros contêm mais do que apenas joias. Vários olhos verdes apareceram na escuridão. E então monstros saíram na frente deles. Doc e seu pequeno camarada olharam na esquina e ouvi alguém gritando que foi tudo por causa dela. Doc o viu olhando desagradavelmente para Sam, dizendo que se ela não tivesse pegado o metrô, eles não teriam acabado nesta situação. Sam, olhando para Ann com medo, perguntou qual era a conexão entre viajar no metrô e o que estava acontecendo agora. Doc se perguntou o que era aquela voz. Tom olhou na frente dele com desagrado e disse que o pecado sempre andava de bicicleta. A garota se virou com desagrado e então perguntou o que significa que ele roubou. Doc continuou a olhar desagradavelmente ao virar da esquina, e Con gritou que esta era uma medida necessária. Ele se ofereceu para decepcioná-la tantas vezes no carro, e ela deve aprender a aceitar gestos galantes. Sam respondeu que essa era uma lógica incrível. Ele roubou a bicicleta dela, Doc. Olhando para tudo isso, pensei que ele ainda estava se perguntando por que Con possuir um Bentley Classe C. De repente, decidiu pegar o metrô. Na frente dele, uma mensagem do sistema apareceu que a constelação Juiz do Inferno odeia a encarnação de Con. Enquanto isso, ele desagradavelmente olhou para frente e gritou que sim. Ele fez isso, e daí? Sam se virou e perguntou por quê. Ele estava levantando a voz para ela. Ele cometeu um roubo. Con gritou que porque foi um roubo. Ela só tinha que desde o início. Obedeça e entre no carro. Doc, ouvindo os gritos, bateu no próprio rosto com a mão. E então pensei que, embora ele não quisesse sair agora, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o prisioneiro da constelação do Aro odeia argumentos sem sentido. Doc cerrou a espada na mão e então pensou. Ok, ele balançou a mão na frente dele. E Con continuou a gritar por areia para ouvi-lo. Ele estava realmente incomodando ela. Ele não pediu nada assim. Doc balançou sua espada. Con gritou que tinha feito tudo isso e, com as intenções mais puras, se ofereceu para levá-lo para casa um segundo depois. Doc jogou sua espada na frente dele com todas as suas forças, e Con gritou que era por causa de suas recusas constantes. A espada correu em direção a Ann e Seneran em grande velocidade, e os monstros olharam na frente deles com surpresa. Então Doc olhou em volta com medo, vendo uma arma se aproximando dele. A espada atingiu a árvore em grande velocidade e Con, assustado, saltou para o lado com a boca bem aberta. Na frente do Doc, uma mensagem do sistema apareceu que a constelação Prisioneiro do Ar estava feliz com ele.
Ele foi financiado no valor de 100 moedas. Con olhou na frente dele com medo e Sam sorriu. Ela viu Gil e Doc no final do corredor. Doc olhando para a frente. Pensei que aqui estava ele de repente. Onde Doc jogou sua espada. Rachaduras começaram a se espalhar ao longo da parede, as rachaduras cresceram.